E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre contrapiso acústico ou contrapiso flutuante. Mas nós vamos fazer assim, como o assunto é vasto, a gente vai dividir em séries de outros vídeos que vão ser postados ao longo da semana no canal. O de hoje vai explicar o que é o contrapiso acústico, como que ele funciona, se existe norma para contrapiso. Então, espero e conto com a ajuda de vocês. Então, pessoal, o que é esse contrapiso acústico ou esse contrapiso flutuante, né? É a mesma denominação. Acústico ou flutuante sinaliza a mesma coisa. E nada mais é do que um contrapiso com uma camada a mais de um material resiliente que vai diminuir, atenuar a passagem de ondas sonoras para a laje. Então, esse contrapiso acústico é um sistema que ajuda a diminuir a passagem de som de um pavimento para outro pavimento. Esse material normalmente é colocado entre a laje e o contrapiso, e são vários materiais que podem estar realizando essa função de atenuação, diminuição sonora dessa passagem. Esses materiais também vão ser falados para vocês em outros vídeos. Mas como funciona? Antes da gente entender como funciona o sistema de contrapiso, a gente precisa entender como essas ondas sonoras são transmitidas para a laje, e aí sim a gente consegue entender como funciona o sistema. Então vamos para a primeira forma. A primeira forma de transmissão dessas ondas sonoras se chama forma aérea. Essa forma aérea é a nossa conversa, é o som da televisão, é o som do rádio. Essa transmissão é feita de forma aérea, ou seja, eu estou conversando e as ondas estão sendo levadas e distribuídas pelo ar. E elas vão sair de encontro a paredes e vão passar para o piso, contrapiso e por fim laje. Então, essa primeira forma, o impacto no contrapiso acústico é muito menor, uma vez que a passagem aérea, né, essas ondas aéreas, elas chegam mais à parede. E isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Também existe a segunda forma, que é o ruído de impacto. Esse sim tem um impacto maior no contrapiso acústico. Então, como que funciona? Qualquer som de impacto é transmitido para o piso, que leva evidentemente para o contrapiso e que vai levar para a laje. Então, quais são essas formas? Por exemplo, um tamanco que é pisado no contrapiso, na laje, isso vai gerar um impacto, né? Ou qualquer outra forma, de repente um objeto caiu da sua mão e bateu no chão, isso vai gerar uma onda de impacto e vai causar um desconforto para quem está recebendo esse barulho, principalmente embaixo, né, no pavimento inferior. Então o sistema, sabendo dessa distribuição, quais são as formas, né, o sistema de contrapiso, ele nada mais é do que uma camada. Vamos começar de baixo para cima. Então, como que funciona o sistema sem o contrapiso, sem ser contrapiso acústico? Um contrapiso normal, não estou falando de uma área impermeabilizada, tá? Vamos pensar numa área como uma sala. Eu tenho uma camada de piso, outra de contrapiso e o acabamento, que pode ser o piso, o carpete, enfim. Num contrapiso acústico ou flutuante, eu vou ter uma camada vou de baixo para cima novamente, a laje, o material resiliente que vai fazer a diminuição do impacto dessa onda sonora, o meu contrapiso e o meu piso. Então, nesse sistema, quando acontece qualquer tipo dessas duas distribuições de ondas sonoras, o material resiliente trata essa onda sonora e atenua, diminui a transmissão, porque esse material ele tem uma rigidez e uma densidade capaz de diminuir esse impacto sonoro. Mas existe norma para esse tipo de contrapiso?
Sim, existe norma para esse tipo de contrapiso. Na verdade, hoje a gente tem a norma 15575-3, que ela diz que a regra para passagens de ondas acústicas entre pavimentos tem um limite de 80 decibéis. Ou seja, qualquer construtor, construtora que construa um contrapiso, ele tem que, no mínimo, atenuar e até 80 decibéis de limite de transmissão sonora entre pavimentos. Mas isso não necessariamente precisa de um contrapiso acústico. Por quê? Uma laje de mais ou menos 13, 14 centímetros, ela já consegue fazer essa diminuição sonora de 80 decibéis. E 80 decibéis não é um silêncio profundo, tá?